Olá, boa noite. Penso que agora estou ao vivo convosco. Gostava de saber se há alguém por aí. Se já estiverem por aí, vão dizendo olá, apresentem-se. Se não, vamos fazer aqui um compasso de espera para ver se juntam a nós mais algumas pessoas. Ok, estão a juntar-se a nós mais algumas pessoas, estou a ver que estão a chegar, muito bem, sejam bem-vindas, muito bem. Vou só aguardar aqui mais uns segundos, a ver se juntam mais algumas pessoas a nós, antes de iniciarmos. Fazer aqui um pequeno compasso de espera. Ok. Muito bem. Ai, que isto cresce tão rapidamente. Muito bem, então vamos a isto. Já temos aqui um bom quórum. Eu quero começar por agradecer à Carla e à Camila, as obreiras deste grupo do Mulheres à Obra, por esta enorme oportunidade de estar aqui a partilhar hoje convosco algo que tanto me apaixona e que é a programação neurolinguística. Quero também aproveitar para agradecer a todas e a cada uma de vós que está aí desse lado e que dedicou parte do vosso tempo e que disponibilizou esse tempo para estar aqui também comigo. Tenho a certeza que vamos aqui fazer algumas reflexões interessantes esta noite. E quero também, por último, fazer um agradecimento a mim, porque nós não nos podemos esquecer também de nós. Eu estive os últimos 2 dias de molho com uma gripe daquelas de caixão à cova, ainda hoje estou aqui um bocadinho aflita. A minha voz já viu melhores dias, mas enfim, acho que me vou aguentar e por isso também estou de parabéns, estamos todas de parabéns. Vamos a isto, vamos falar de PNL, que é para isso que aqui estamos. Vou também apresentar-me. O meu nome é Paula Trigo e tenho 52 anos e não é à toa que vim parar a este grupo e que me apaixonei também por este grupo. Também eu sou uma empreendedora, tenho uma história de vida engraçada. Eu estive durante muitos anos, a minha idade diz tudo, não é? Eu estive quase 30 anos ligada a uma organização que ajudei a fundar, que era quase um filho meu, e ao fim de um grande período, com a crise que se instalou nos últimos 5, 6 anos, tivemos que fazer ali algumas medidas, tivemos que tomar algumas medidas que me desagradaram profundamente. Eu fazia parte da direção, enfim, dos quadros superiores dessa organização e participei em decisões que foram decisões colegiais, com as quais eu não concordei, decisões que tiveram a ver com pessoas, com layoffs, com despedimentos, decisões em que eu votei contra, mas enfim, não valeu de nada, as coisas foram para a frente. E o que aconteceu comigo foi uma coisa muito curiosa. Eu, a partir dessa altura, comecei a sentir quase que o meu corpo reagia todos os dias à minha ida para aquela organização. Era como se o meu corpo quisesse ficar do lado de fora. Não sei explicar muito bem isto, mas percebi mais tarde que isto tem a ver com algo que se chama alinhamento e congruência. E eu estava profundamente desalinhada com aquilo que estava a fazer. Demorei algum tempo a perceber o que é que estava a acontecer comigo, mas quando percebi, tomei a decisão de me afastar. Custou-me muito, vocês não fazem ideia o quanto me custou, porque aquela organização era um filho meu, eu ajudei a construir tudo aquilo que lá estava tinha sido feito com muito carinho e foi acompanhado desde o início. Todas as pessoas que lá estavam tinham quase que sido contratadas por mim e enfim, foi efetivamente algo muito difícil. Esta coisa do desapego é sempre difícil,
mas foi algo pelo qual passei e hoje estou muito grata por ter conseguido fazer esta transição, porque percebo que não podia acrescentar mais e nem sequer digo isto com mágoa, não digo sequer que as decisões que foram tomadas tenham sido más, não estou a fazer juízos de valor, foram as decisões que foram possíveis na altura e eu nem sequer sou da parte financeira, da parte económica, não sei se poderiam ter sido tomadas outras, sei que eu não me senti bem com elas. E uma das coisas que nós aprendemos em PNL é quando não estás bem, perdão, isto é a minha voz, quando não estás bem com algo, muda. Se não estás bem, muda, não é? Se não te sentes bem com aquilo que estás a fazer, se os resultados que estás a produzir não são os resultados que queres, muda. Foi o que eu fiz e foi interessante começar tudo de novo, quase à beira dos 50 anos. E quando eu digo tudo de novo, é mesmo tudo de novo. Eu mudei de cidade, mudei tudo, só não mudei de família. E nessa altura resolvi efetivamente dedicar-me de corpo e alma ao coaching e à PNL. O coaching e a PNL são duas paixões que me acompanham há muito tempo. Eu sou uma interessada por estas áreas já há décadas, sempre fiz muita formação nestas áreas, sempre integrei muito naquilo que fazia já na minha atividade anterior estas áreas, nunca tinha era pensado fazer disto a minha vida. E de há cerca de 4, 5 anos a esta parte, resolvi criar a Expand de expansão de pessoas, de expansão de organizações, e é assim que eu me vejo hoje, vejo-me como um agente facilitador da expansão das pessoas, um agente de mudança positiva. É assim que eu quero estar, eu quero contribuir para que as pessoas possam efetivamente transformar-se para algo melhor, que as pessoas possam viver vidas mais felizes, mais plenas, com mais propósito e que possam fazer isso nas suas vidas pessoais, nas suas organizações. Nós temos muitas vezes esta ideia errada de que as organizações são ambientes fechados, onde tudo é cinzento, e eu constato, eu trabalho muito em organizações, eu trabalho predominantemente em ambientes organizacionais. Olá Raquel, olá Olga, e constato cada vez com mais alegria que as organizações estão muito mais permeáveis também a tratarem as suas pessoas, como seres humanos e a potenciarem o seu desenvolvimento integral. E isso é realmente algo muito bom, muito bonito e maravilhoso de constatar. Mas bom, estamos aqui para falar de PNL e é sobre o PNL que vamos falar a partir de agora. E falar de PNL é falar dos seus mentores, dos seus criadores, dois jovens absolutamente criativos e malucos, Richard Bandler e John Grinder, que na década de 70 andariam assim pelos seus 20 e tal anos. Olá Dina, andariam pelos seus 20 e tal anos e eram apaixonados eles também pelo comportamento humano. E começaram a questionar-se sobre o que é que faria a diferença. Olá Carolina, olá Helena, olá Margarida, e agora vou-me calar, senão olá a todas, muito bem-vindas. Bandler e Grinder começaram a questionar-se sobre o que é que faria a diferença entre aquelas pessoas que tinham efetivamente comportamentos absolutamente excepcionais em determinadas áreas e o que é que faria a diferença entre essas pessoas que atuavam dessa forma genial por comparação com as outras que eram apenas medianas. Qual a diferença que faria a diferença entre performances de excelência e performances medianas ou medíocres? E obcecados como eram por estas questões do comportamento humano, resolveram ir modelar, ou seja, observar, verificar aquilo que se fazia na altura. Foram observar pessoas que eles na altura consideravam que eram génios em determinadas áreas, que eram pessoas excelentes em determinadas áreas, e identificaram padrões de excelência nessas pessoas. E depois identificaram então que havia aí algumas regras que são as fundações, digamos assim, da PNL. Grinder, o que é? Grinder era linguista, era um especialista em comunicação, e Grinder, o que ele diz é que a forma como nós percepcionamos o mundo e as palavras que utilizamos, quer para a nossa comunicação connosco próprios,
quer para a nossa comunicação com os outros, acabam por condicionar fortemente os resultados que obtemos nas nossas vidas. E isto é muito interessante. Já Bandler era programador e era matemático, isto foi aqui um casamento muito interessante, um linguista e um matemático, um programador. O Bandler descobre que o cérebro humano funciona como um computador e que, tal como um computador, pode ser programado, desprogramado, reprogramado, atualizado. Imaginem um software. Para aquelas pessoas que, como eu, assistiram ao advento dos computadores, provavelmente lembrar-se-ão de um processador de texto que havia na altura, que era o WordStar. Havia um processador de texto que se chamava WordStar e depois houve um que era o WordPerfect. E esses processadores de texto foram substituídos quando aparece o ambiente Windows e agora nós temos um processador de texto que é o Word. E porquê? Porque o Word trouxe incrementos, trouxe melhorias de performance àquilo que fazia o WordStar e o WordPerfect. Ou seja, é um programa, é um software que trouxe atualizações e que trazem melhorias de performance àquilo que este software consegue dar-nos a nós utilizadores. Então, no nosso cérebro é a mesma coisa. Provavelmente há programas que nós temos instalados e que podem ser objeto de melhorias de performance, que podem ser objeto, por exemplo, de expansão. Nós podemos ter determinadas visões sobre o mundo, sobre a vida, que podem ser alargadas, que podem ser exponenciadas. E é isto que a PNL nos traz. Mas também imaginem que os computadores também podem ter vírus, não é? Podem haver aqueles vírus maliciosos que se instalam nos computadores, nomeadamente nos que têm ambiente Windows, e que de repente dão cabo de tudo. E nós, os humanos, também podemos ter esse tipo de vírus, não é? Nós podemos ter vírus e Bandler vem-nos ensinar que esses vírus podem ser removidos. Nós não temos que viver a vida toda com os vírus que temos instalados nos nossos cérebros. Então, há pessoas, vocês vão me desculpar, eu de vez em quando vou aqui olhar para umas notas que tirei, porque passei os últimos 2 dias na cama e hoje tomei aqui umas notas à pressa para garantir que tudo aquilo que quero partilhar convosco ao fim e ao cabo, é partilhado e, portanto, vou de vez em quando olhando aqui para umas notazinhas. E, portanto, dizia eu que há pessoas que têm programações mentais em que acreditam que não são capazes de determinadas coisas. Há outras pessoas que acreditam que não têm segurança suficiente para fazer determinadas coisas. Há pessoas que se sentem pouco confiantes para fazer determinadas coisas. Há pessoas que se sentem angustiadas, por exemplo, quando têm que viajar de avião. Há outras que têm pavor quando têm que falar em público. Tudo isto funcionam como se fossem vírus dentro de nós. São programas que são como se fossem softwares que não nos potenciam, não nos estão a fazer bem, antes pelo contrário, são perniciosos. E com a PNL nós podemos aprender a ultrapassar estas limitações, a alterar a forma como nós olhamos para estas situações e a tornar estes medos em coisas que sejam mais potenciadoras para nós. Então, é simples, estes programas podem ser desinstalados. Estes programas que muitas vezes foram instalados na infância e, por exemplo, o medo de falar em público é comum ter surgido na infância. Muitas vezes na escola primária as crianças são chamadas a partilhar algo com os amigos e por vezes engasgam-se, por vezes têm vergonha, por vezes as coisas não lhes saem tão bem e são alvo de chacota, e isto fica gravado nos seus inconscientes e é o suficiente para que este programa fique instalado sem que a criança tenha consciência disso e que por lá fique o resto da vida e pronto, e a partir daí a pessoa habitua-se a operar com aquele programa sem que tenha consciência que ele é transformável, que ele pode ser modificado. O que a PNL nos diz é que
se há pessoas que podem operar a um nível de excelência em determinada área, então é possível que qualquer outra pessoa, desde que replique as mesmas estratégias, também o consiga. E, portanto, o que se fez foi estudar as estratégias das pessoas que têm sucesso em determinadas áreas e identificar padrões, técnicas de PNL, para que nós possamos, então, transformar aquilo que não é potenciador nas pessoas. Eu vou agora ver se há alguma dúvida, se alguém quiser, entretanto, ir dizendo alguma coisa. Olá Sílvia, olá Vanessa, olá Margarida, são pessoas que entretanto se foram juntando, bem-vindas. Se quiserem ir fazendo algum comentário, façam favor, eu de vez em quando vou olhando para aí, ok? O tema deste nosso workshop tem a ver com venha perceber como é que nós nos afastamos, em definitivo, daquilo que não queremos mais para nós e como é que nós nos dirigimos cada vez mais ao que queremos. E isto leva-nos a um dos princípios centrais da PNL. E um dos princípios centrais, olá Luísa, olá Sara, um dos princípios centrais da PNL é precisamente este: o sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central não conhece negações. E aquilo que eu vou dizer é um clichê para todas as pessoas que já são da área da PNL, mas eu acho isto tão bonito que vou dizê-lo à mesma. E vou desafiar-vos a pensarem num elefante cor-de-rosa. Aliás, vou desafiar-vos a não pensarem num elefante cor-de-rosa. Por favor, não pensem num elefante cor-de-rosa. E quando eu vos digo para não pensarem num elefante cor-de-rosa, o que é que a vossa mente faz? A vossa mente vai pensar num elefante cor-de-rosa, não é? Então e agora, se eu vos pedir para não pensarem na cor do sofá da vossa casa, o que é que vai acontecer? Pois, provavelmente pensaram na cor do sofá da vossa casa. Sabem porquê? A nossa mente não processa o não. A nossa mente, a única forma que tem de processar o não é primeiro perceber, é primeiro trazer a imagem do que nós não queremos e depois afasta essa imagem. Mas enquanto afasta a imagem, ou seja, antes de a afastar, primeiro traz essa imagem até nós. Então isto significa que nós estamos constantemente a trazer até nós a imagem do que nós não queremos. Se eu não quero pensar num elefante cor-de-rosa, e se eu digo isto desta forma, eu não quero pensar num elefante cor-de-rosa, eu não quero pensar na cor do sofá da minha sala, eu estou constantemente a trazer isto primeiro até à minha mente para depois afastarmos. Então, uma das coisas mais importantes que posso partilhar convosco é que, para nos aproximarmos daquilo que nós queremos alcançar na nossa vida, nós devemos formular sempre aquilo que queremos pela positiva. E, no entanto, há pessoas que são excelentes a pensar naquilo que não querem. Eu tenho muitos clientes que passam a vida a fugir do que não querem e que definem os seus objetivos não em função do que querem, mas em função do que não querem. E com muito carinho nós explicamos-lhes que o percurso deve ser precisamente o inverso. Quando alguém chega até mim e me diz: Paula, eu não quero mais sofrer daquela forma. Eu não quero mais pesar o que peso. Eu não quero mais trabalhar naquele emprego. Eu não quero mais ser infeliz como sou. Eu pergunto: o que é que tu queres em vez disso? Diz-me o que é que tu queres. Formula o que tu queres pela positiva. Eu não quero saber o que é que tu não queres. Isso não me interessa para nada. Diz-me o que é que tu queres. Tu não queres pesar isso, então o que é que tu queres ao invés disso? Queres ser saudável? Queres praticar desporto? O que é que tu queres? E vamos trabalhar a partir daquilo que tu queres, daquilo que são os aspectos positivos dos teus objetivos. E porquê? Porque a questão é: qual é o tipo de programa que nós queremos instalar no nosso cérebro? Que programação é que nós queremos instalar como sendo importante? Já ouviram falar no sistema de ativação reticular? Nós estamos aqui num grupo de mulheres, algumas de nós provavelmente já estivemos grávidas, já fomos mães. Quando estivemos grávidas, enviámos uma informação ao nosso cérebro a dizer
Gravidez é importante. Beijinhos para Vila Real de Santo António, Ana. Obrigada, obrigada. Sim, Karina, isso é focar. Sistema de ativação reticular é isso mesmo, é foco. O termo vulgar para isto é foco. Quando estamos grávidas, quando estivemos grávidas, nós enviamos uma informação ao nosso cérebro a dizer tudo o que tem a ver com gravidez neste momento é importante para mim. E então, subitamente, não sei se aconteceu convosco, aconteceu comigo, eu olhava à minha volta e parecia que o mundo inteiro tinha engravidado comigo, que todas as mulheres do planeta estavam grávidas como eu. Ou então, que toda a gente andava à procura do mesmo carrinho de bebê, ou das mesmas roupas, ou, enfim... A ideia é esta, é que quando nós nos focamos em algo, dirigimos a nossa atenção para isso e passamos a estar muito mais atentos a tudo aquilo que a vida nos traz e que tem a ver com isto. E isto é válido também, por exemplo, para os carros. Quando compramos um carro de um determinado modelo, de uma determinada cor, de uma determinada marca, parece que o mundo inteiro a seguir comprou um carro igual ao nosso. Porquê? Porque nós enviamos essa informação ao nosso cérebro. Isto agora é importante para mim, eu quero um carro deste modelo, desta cor e tal, e portanto, a seguir, estamos muito atentos para tudo o que tem a ver com essa informação. Ou, por exemplo, se andarmos à procura de uma casa, imaginem que eu ando à procura de um apartamento ali em Vila Real de Santo António, de onde é a Ana Vasco. Deixem-me cá ver. Paulo, esse switch é maravilhoso. Oh, Ana, obrigada. Imagina que eu ando à procura de um apartamento ali em Vila Real de Santo António, de onde é a Ana. Eu, se estiver a passear nas ruas de Vila Real e se vir um letreiro a dizer vende-se apartamento, plim, 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 fico logo toda ativa e toda interessada. Porquê? Porque o meu foco está ativo para ali, para procurar um apartamento naquela zona. Agora, se eu andar a passear pelas ruas de Lisboa e vir um letreiro a dizer vende-se, provavelmente nem sequer o vejo. Porquê? Porque aquela zona não me interessa. É isto que faz o nosso foco. E é isto que nós temos que aprender a fazer com o nosso cérebro. É a comandá-lo e a dar instruções muito claras no sentido daquilo que nós pretendemos para nós. Portanto, vamos ser sempre muito positivos e muito claros relativamente àquilo que nós queremos alcançar. Imaginem que a nossa mente precisa de um GPS. Eu às vezes uso esta metáfora do GPS. Se eu quiser ir daqui ao Porto, e se eu não souber o caminho, eu vou pôr no GPS do meu carro as coordenadas exatas. Quais são as probabilidades que eu tenho de chegar ao Porto se eu der as coordenadas exatas ao meu GPS? Todas. Quer dizer, todas, enfim, às vezes o meu GPS é um bocadinho traiçoeiro e manda-me assim para uns sítios meio estranhos, mas enfim, em princípio terei grandes probabilidades de chegar ao sítio ou pelo menos lá perto. Agora, se eu não lhe der coordenadas nenhumas, se eu for ao sabor do acaso, se eu nem sequer souber para onde é que vou, enfim, aí posso chegar a qualquer lado, não é? E é isso que nos pode acontecer muitas vezes na vida. Se eu não tiver um objetivo definido, eu deixo que a vida escolha por mim. Eu ando sem rumo, eu ando sem sentido, eu não sei muito bem o que é que quero, eu não sei muito bem para onde é que vou e eu aí deixo de ser um agente e passo a ser, enfim, não quero dizer vítima, mas é um pouco um objeto do destino. Ao fim e ao cabo é um pouco isso que acontece. Portanto, uma das primeiras ideias que eu gostava aqui de partilhar é um pouco esta, bora lá definir objetivos claros, vamos usar linguagem positiva. Grinder diz que a linguagem é muito importante, a linguagem que nós utilizamos é determinante para os resultados que nós alcançamos na nossa vida. Se nós utilizarmos linguagem negativa, o que vamos fazer acontecer na nossa vida é precisamente isso. Se utilizarmos linguagem positiva, é bem provável que também façamos acontecer isso na nossa vida. Portanto, vamos ser claros em relação ao que queremos, vamos dar instruções claras ao nosso cérebro relativamente àquilo que queremos, ok? Vou só olhar aqui. Pois, quando temos dificuldades financeiras, é preciso ir fazer um plano, porque é assim, Maria, também a PNL não faz milagres, não é? O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer um plano que seja ecológico em função daquilo que é possível para nós.
Eu não sei especificamente a que dificuldades é que a Maria se refere, ou qual é a sua situação em concreto, não é? Mas a questão é esta, Maria, na nossa vida nós temos que ser agentes, nós temos que criar as nossas soluções. Eu há pouco, não sei se a Maria já cá estava quando começou este direto, eu estava precisamente a referir que abandonei uma carreira de sucesso, uma carreira em que tinha uma enorme estabilidade financeira e muito conforto material, por algo que eu não sabia como é que ia correr e onde não tinha esse conforto. E às vezes é preciso arriscar, acima de tudo é preciso não desistir e é preciso irmos à procura das coisas. O que acontece é que se não fizermos nada, não é? As mesmas ações vão produzir sempre os mesmos resultados. Eu não estou a dizer que é fácil, o que eu estou a dizer é que nós devemos ter planos de contingência, vários planos, várias opções, várias soluções, devemos tentar várias coisas. Há um autor que diz que nós devemos ter um Massive Action Plan, portanto um plano de ação massivo, muitas ações para alcançar o mesmo objetivo. Portanto, se o nosso objetivo é alcançar alguma segurança financeira, nós devemos tentar fazê-lo através de inúmeras ações e não apenas focarmos numa única solução. Eu também tive um professor uma vez, professor Adriano Moreira, não sei se lembram, eu licenciei-me há muitos anos em Direito e também nunca mais me esqueço de uma coisa que ele disse a propósito do desemprego e dos desempregados, marcou-me profundamente uma coisa que ele disse nessa altura. Ele disse que esta coisa de estar desempregado significava apenas que eu deveria trabalhar 8 horas por dia à procura de um emprego. Isto é uma coisa curiosa e é importante que nós tenhamos esta resiliência, esta força e esta coragem também de não nos deixarmos ir abaixo com as circunstâncias da vida, porque PNL é isto, é estarmos do lado da causa da nossa vida. É precisamente não nos deixarmos abater pelas circunstâncias e fazermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para mudarmos. Nada é impossível, é acreditar que nada é impossível e que tudo está ao nosso alcance. Agora, não há milagres e as coisas não acontecem se nós não fizermos nada, se nós ficarmos sentados na cadeira à espera que as coisas se façam sozinhas. Mas, bom, como vocês devem calcular, a PNL é um mundo de informação e eu selecionei algumas coisas que eu acho interessantes para partilhar aqui convosco e uma delas é esta mesmo que estávamos agora aqui a falar, é um dos princípios da PNL que é este, causa ou efeito. Eu quero estar do lado da causa ou do lado do efeito na minha vida? Eu quero estar constantemente a lamentar-me do pai, da mãe, do filho, da casa, da chuva, do sol, do frio, da neve, do marido, blá, blá. Eu quero estar constantemente a dizer que a culpa é do outro, ou eu vou de uma vez por todas assumir que a responsabilidade por todos os resultados que eu estou a produzir na minha vida é minha. E não estamos a falar de culpa, porque em PNL nós não falamos de culpa. Não há culpa, há responsabilidade. Eu sou responsável pela minha mente. Eu controlo a minha mente e, portanto, eu controlo os meus resultados. E se os resultados que eu estou a obter não são os resultados que eu pretendo, eu mudo o rumo da minha vida, mudando as ações que eu estou a executar no momento, para mudar os resultados que eu estou a obter. A questão é que quando nós entramos neste mundo, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a investigar o mundo da PNL, nós percebemos que não é mais possível ficar do lado do efeito, que não é mais possível dizer que a culpa é do outro, que não é mais possível responsabilizar os outros por aquilo que nos sucede. Nós assumimos em pleno a responsabilidade pela nossa vida. Isto é maravilhoso, é assustador, claro, é assustador, mas por outro lado é maravilhoso e dá-nos um enorme poder pessoal. Camila, Adriano Moreira, sim, é verdade, uma inspiração também para mim. Poder pessoal é algo que vem com a PNL, é o poder de descobrirmos quem somos
e para onde vamos e quem somos nós intrinsecamente. Quem é que nós somos por detrás de todos os papéis que a vida, entretanto, nos trouxe, não é? Porque a vida vai-nos trazendo muitos papéis. Somos filhas, somos mães, somos esposas, somos trabalhadoras, temos uma profissão, fazemos as nossas ações de voluntariado, participamos em associações, fazemos tantas coisas que muitas vezes ao fim do dia não sabemos quem somos por debaixo disto tudo. Não é? Esquecemos de quem genuinamente é a pessoa que está por detrás de todos estes papéis. E aquilo que a PNL faz é recuperar essa pessoa que está por detrás de tudo isto e alinhar-nos com essa pessoa de uma vez por todas. E a isso chama-se poder pessoal. E digo-vos que é uma coisa absolutamente fantástica e que é algo que nunca mais nos larga para o resto da vida. A PNL é um vício. Começando nisto, nós nunca mais paramos. É algo que nos acompanha. Esta investigação sobre nós, sobre quem somos, sobre para onde vamos, é algo que nos acompanha para o resto da vida. E outro dos princípios de que gosto muito e que também acabei por falar há pouco indiretamente é este princípio das convicções ilimitadas. Para que é que devemos deixar que as coisas são assim, quadradinhas, se nós podemos achar que o mundo é assim, este lugar maravilhoso e amplo? Porque é que eu hei de ter convicções pequeninas em relação às coisas? Porque é que eu hei de achar que só isto é que é possível? Não é tão mais empoderador eu achar que tudo é possível para mim? Não é tão mais facilitador eu acreditar profundamente que tudo é possível? E, efetivamente, tudo é possível, basta eu acreditar. E o que é incrível é que aquilo em que eu acredito é efetivamente verdade para mim. Se eu acreditar que é possível, isso vai ser a minha verdade. E se eu acreditar que é impossível, infelizmente, isso também vai ser a minha verdade. Não é, Sílvia? Ok. E vamos agora avançar então e vou também partilhar convosco alguns pressupostos da PNL. É também uma área de que gosto bastante e que tem muito a ver com o mindset que anda à volta desta área. Deixem-me só dar aqui uma olhada. Carla. Exatamente, Carla. Demasiados papéis, é isso mesmo. Eu às vezes, a Carla está aqui a dizer, não sei se estão a ver, que é verdade, há dias em que sou mãe, pai, irmã, filha, amiga, esposa, veterinária dos animais domésticos, médica dos filhos, motorista, é isso mesmo, demasiados papéis. Carla, eu há um exercício que costumo muitas vezes sugerir às minhas clientes que façam. Desculpem. E o exercício é interessante, e é este. Imaginem, as que têm um closet podem fazer isto num closet, as que não têm, imaginem que têm um closet e imaginem que vão para o vosso closet sozinhas. Se tiverem maridos, ponham-os fora do quarto. Imaginem que estão lá sozinhas à frente de um espelho e imaginem que cada peça de roupa que vocês têm vestida à noite, antes de irem para a cama, que cada peça de roupa é um papel que vocês desempenham na vida. E imaginem, à medida que vão tirando cada peça de roupa, que vão também despindo esse papel. Agora dispo o meu papel de mãe, agora dispo o meu papel de profissional, agora dispo o meu papel de motorista, de veterinária de animais, e assim sucessivamente. E depois, quando ficarem nuas à frente de um espelho, olhem-se e vejam e confrontem-se com vocês próprios, com a vossa individualidade, com a vossa identidade e confrontem-se com quem vocês são realmente, o que é que fica quando todos esses papéis saem, quem são vocês depois disso tudo, e reconciliem-se com essa parte vossa que muitas vezes anda tão perdida, mas que é tão essencial para que nós possamos caminhar nesta vida com algum índice de felicidade interior. Façam este exercício, é um exercício poderosíssimo, muito interessante e é muito simples de fazer, mas é muito revelador. Sim? Ok. E aí eu partilhar convosco
alguns pressupostos da PNL de que gosto especialmente e que discutimos muito também nas nossas formações. Um deles é este: aprendemos muito a respeitar o nosso modelo do mundo, mas também, e também o do outro, como é óbvio. Aprendemos, e isto é Grinder que nos ensina, nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. São os órgãos dos sentidos que fazem com que nós representemos internamente o mundo. E cada um de nós faz representações internas do mundo diferentes dos outros. Isto significa que a percepção que cada um de nós tem do mundo é completamente diferente da percepção do outro que está ali ao nosso lado. E muitas vezes o outro que está ali ao nosso lado pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, o nosso filho. E muitas vezes há guerras familiares porque estamos a falar da mesma coisa dizendo coisas diferentes. E isto não significa que estejamos em litígio, que estejamos a implicar uns com os outros. A única coisa que isto significa é que estamos a ver o mundo de formas diferentes, porque é natural, é assim mesmo, faz parte dos nossos processos internos. Então, aquilo que aprendemos a fazer em PNL é isto mesmo, é respeita o modelo do mundo do outro, respeita-o integralmente, porque faz parte de sermos humanos, termos percepções diferentes da vida e das coisas. Agora, respeitar o modelo do mundo do outro não pode nunca significar que desrespeites o teu. E, portanto, não faças cedências ao outro para respeitares o modelo do mundo do outro. Então, este princípio é algo que eu acho também muito, muito interessante. Respeita o modelo do mundo do outro e o teu. Não te esqueças também nunca de respeitar o teu. Aceita a diferença, respeita ambos. Outro de que já vos falei, errar não existe, só existe feedback. Isto muda-nos enquanto pessoas quando nós passamos a olhar para a vida desta maneira. Nós vivemos numa sociedade, então aqui no Sul, nós temos sociedades ainda muito ligadas ao catolicismo, à tradição judaico-cristã, há muito a questão da culpa, do erro, e habituámos-nos a sofrer as consequências disso. Eu ainda há pouco partilhei com a Camila, e ela depois partilhou aqui no grupo um artigo que escrevi sobre o erro, e sobre como, para mim, errar é importantíssimo para que haja inovação e criatividade. E, efetivamente, em PNL, o erro é uma condição para que nós possamos realinhar caminhos. O erro não existe. O erro é uma ação, aquilo a que nós chamamos erro, é apenas uma ação que não resultou no resultado que eu pretendia. Isto agora foi uma redundância, mas, enfim, eu pretendo atingir um determinado objetivo. E para isso empreendo uma determinada ação. E a ação que eu empreendi não teve o resultado que eu tinha determinado. Ora bem, isto é erro? Não, isto é aprendizagem. Eu olho para isto como aprendizagem. Eu aprendi que esta ação não conduz ao resultado que eu pretendia. E nunca mais, se eu quiser atingir o resultado que eu pretendia, eu vou fazer desta maneira, porque eu aprendi isto. Então, eu aprendi, eu tive feedback da ação que eu empreendi e vou agora fazer de outra forma para ter um resultado diferente. Ao fim e ao cabo, é isto. Não existe erro. Tudo o que nós fazemos tem feedback e o feedback traz-nos aprendizagem. E é desta forma que em PNL nós olhamos para as coisas. Exatamente, a Camila acabou de partilhar aqui no grupo, no nosso chat, o artigo. Obrigada, Camila. Deixem-me também partilhar convosco mais um princípio de PNL que é muito polémico, e que é este: a pessoa não é o seu comportamento. Olá, Ana! Olá, Ana! A Ana é uma das nossas clientes organizacionais, faz parte de uma organização que nos é muito querida, onde nós trabalhamos já há muitos anos. Um beijinho para si, Ana. Então, um dos pressupostos de PNL que eu mais gosto é este: a pessoa não é o seu comportamento. Aceite a pessoa, muda o comportamento. E este é sempre dos pressupostos mais polémicos quando discuto isto com os nossos alunos, os participantes nos nossos cursos,
Como é que a pessoa não é o seu comportamento? Então, fazem aquelas coisas e tal. Sim, as pessoas são muito, muito, muito mais do que os seus comportamentos. E normalmente, como este é sempre um pressuposto muito polémico, eu que sou assim um bocado dramática, arranjo também aqueles exemplos dramáticos, que é para a coisa ser forte e surtir efeito. E então, já tive exemplos até mais dramáticos do que este que uso agora. Agora uso assim um que é assim um bocadinho menos dramático, mas ainda é dramático. Então, eu costumo dar o caso de um cidadão exemplar, um ancião, um senhor vamos imaginar, um octogenário, um senhor com os seus 80 anos, que toda a vida foi um cidadão exemplar. Um pai exemplar, um marido exemplar, um trabalhador exemplar, um cidadão exemplar que sempre contribuiu com tudo e mais alguma coisa para a sua sociedade. Enfim, não vale a pena estar com mais adjetivos, imaginem o melhor possível num homem e tenha isso nesta pessoa, neste cidadão. E imaginem que um dia alguém faz mal a um neto dele de uma forma inimaginável, que eu nem sequer vou descrever, e ele, numa reação puramente emocional e instintiva, pega numa arma e mata quem magoou o seu neto de uma forma inimaginável. Este octogenário, para a justiça, para o mundo do direito, é um assassino. E matou uma pessoa. E deve ser punido por isso, com certeza. A questão é se nós podemos reduzir esta pessoa a este comportamento. E eu acho que isto ilustra este pressuposto da PNL. É que as pessoas não são só os seus comportamentos. Primeiro, há outras facetas não visíveis das pessoas e depois há outros comportamentos para além dos comportamentos que muitas vezes são menos ecológicos. E, portanto... Sílvia, obrigada, Sílvia. E, portanto, nós em PNL somos sempre muito sensíveis a estas questões dos comportamentos. Não vamos julgar os comportamentos, não vamos ser preconceituosos e pôr etiquetas logo nas pessoas só porque elas agiram desta ou daquela forma. As pessoas agem de formas distintas, muitas vezes sob pressão, nós não sabemos o que é que vai na cabeça das pessoas e, portanto, as pessoas são muito mais do que as ações que fazem, que têm em determinadas circunstâncias. E, portanto, é nossa responsabilidade também perceber que o ser humano é muito, muito, muito mais do que aquilo que é revelado nos seus comportamentos. Vamos aceitar e respeitar a pessoa e toda a sua integridade e tudo aquilo que ela é para além dos seus comportamentos. E o ideal, quando trabalhamos em PNL, é quando as pessoas apresentam comportamentos menos ecológicos, nós usamos muito o termo ecológico em PNL, quando o comportamento é menos ecológico, aquilo que nós tentamos fazer é aceitar a pessoa e mudar o comportamento, transformar os comportamentos menos ecológicos em comportamentos mais saudáveis, mais ecológicos, mas preservar sempre a pessoa e a sua individualidade. Vou ainda falar-vos, deixem-me ver como é que vamos em termos de horas, ok? Vou ainda falar-vos aqui vou falar-vos aqui de um pressuposto que mudou a minha vida. Este mudou a minha vida. Eu costumo pedir também aos meus alunos que escolham um pressuposto para viverem durante um mês e depois que tragam a experiência. Este mudou a minha vida. E este é tão simples e diz assim: as coisas são o que são. Só diz isto. As coisas são o que são. Eu andei muitos anos a achar que podia mudar o mundo e que podia mudar as pessoas à minha volta e que podia transformar muitas coisas. E obrigada, Elsa. Amanhã vamos continuar. Olá, Marta. Olha a Terezinha. As coisas são o que são. É assim, meus amigos, minhas amigas neste caso, minhas queridas, nós só nos podemos mudar a nós próprias. A única coisa que é objeto de mudança possível somos nós. Em relação a tudo o resto, o que nós não podemos mudar, não há mais a fazer que não seja aceitar.
as coisas são o que são. Não vale a pena gritarmos, revoltarmos-nos. Nós não vamos mudar os nossos maridos nunca. Eles vão ser como são. Nós não vamos mudar o senhor do talho, nós não vamos mudar ninguém. Nós só nos podemos mudar a nós próprios, e à forma como olhamos para o mundo e para as coisas. E, portanto, as coisas são o que são. Quando nós não podemos mudar, o melhor que temos a fazer é aceitar as coisas como são e deixar fluir, não resistir. Quando nós resistimos às coisas sobre as quais não temos controle, é como se tudo resistisse também, é como se tudo nos confrontasse, é como se tudo nos magoasse. Se nós deixarmos fluir, tudo flui connosco, tudo passa mais depressa. É como as situações, por exemplo, do luto. Por muito que soframos, por muito que nos doa, as coisas são o que são. Não há mais a fazer do que fazer o nosso luto, sofrer e deixar fluir. As coisas são o que são. Este pressuposto mudou efetivamente a minha vida. Deixem-me aqui ler Maria José. Ok. Obrigada, Maria José. Elsa, deixou de ter acesso? Eu não sei se houve mais pessoas que deixaram de ter acesso. Caiu, Camila. Estão-me a ouvir ou não? Posso saber se me estão a ouvir? Não me estão a ouvir?